Bom dia a todos, meu nome é Elaine Fialho, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino há 6 anos. E há 1 ano eu comecei a trabalhar em uma das matrículas como implementadora de informática. O ano passado eu participei da maratona de software, maratona de informática, e eu estava sentada aí na plateia quando uma professora estava dando testemunho da experiência dela com a robótica. E eu me lembro que na época eu falei para minha amiga que estava comigo, eu falei assim, robótica? Eu nem pensar. Isso é muito difícil, isso está anos-luz da minha compreensão, não quero. Não vou trabalhar com esse projeto, não digo nunca, mas nem tão cedo. E hoje estou aqui para falar do meu trabalho com a robótica. A robótica entrou na minha vida a partir do convite que recebi para participar desse projeto no início do ano. E quando eu recebi esse convite pelo Sérgio Adriano, eu falei assim, não dou conta, é muito complicado, muito difícil. E ele disse, não, você vai gostar, né? Você vai ter a oportunidade de aprender para depois ensinar. E eu gosto muito de desafio, encarei o desafio. Quando eu cheguei lá, as aulas, elas realmente no início assustaram, porque os conceitos são complicados a princípio, mas depois vai se tornando uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa. E na primeira fase, nós contamos com um suporte bem grande, porque você vê, o Sérgio e a Giane ministravam as aulas, faziam, planejavam as aulas. Nós estávamos ali como professores, mediadores do grupo, mas muito mais como aprendizes. Então, se fizéssemos alguma ligação e ela não funcionasse, era só levantar a mãozinha, Sérgio, dá uma olhadinha aqui, Giane, por favor. E funcionava. Tinha esse respaldo. Já no segundo momento, na segunda fase, aí veio o susto, porque não mais contaríamos com esse apoio tão de perto. Eles nos visitam todos os sábados, tem o apoio pelo portal para tirar dúvidas, mas não é aquela coisa do imediato. Se o aluno perguntar, professora, por que isso não funcionou? O que eu vou responder? Eu tinha esse medo. Então, quando chegou a segunda fase, eu fiquei muito ansiosa, sou muito ansiosa, fiquei muito preocupada em não dar conta. Mas fui, não tinha mais jeito. Eu já tinha feito 10 aulas, já tinha participado das 10 primeiras aulas, que foi a primeira fase. Como é que eu ia falar para eles? Não vou querer continuar? Não tinha como. Eu entrei no barco, agora eu tenho que ir. E fui para a escola. Tive a felicidade de ser encaminhada para a minha escola de lotação, que é o Espírito Santo. E aí vai começar a minha história com a robótica no Espírito Santo. Aí, chegamos na escola, foi muito bom, como eu disse, trabalhar com a escola de lotação. Por quê? A gente já conhece, já tinha conhecimento com os alunos, a escola já conhece o meu trabalho, a direção da escola é muito importante, a parceria com a direção da escola, para coisas que a gente precise realizar, e tem que contar com apoio como dispensar alunos, enfim. E a minha diretora... Tá ok, obrigada. E eu tenho um respaldo, um apoio muito grande da direção da escola, ela confia, ela é parceira, ela encara quando tem que fazer uma visita, uma exposição, ela vai junto. Isso foi muito positivo e facilitou o meu trabalho. Essa é a minha escola, a Espírito Santo, ela é uma escola que era estadual e foi municipalizada esse ano e está passando por um processo de estruturação ainda, está estruturando sua identidade. Então, está sendo tudo muito novo para mim, como para a escola também. Por favor. Nervosismo, tá, gente? Primeira vez que eu falo em público. Enfim, a escola, ela está passando por reforma agora, por esses dias, ela está sendo estruturada, está sendo montado, projeto, tudo isso. Então, é uma realidade onde está sendo novidade para a escola e para mim. Você pode passar, por favor? Essa é a minha turma da robótica. Como nós escolhemos essa turma? Os alunos, fizemos umas listagens com o nome dos alunos que queriam participar do projeto. Depois dessa fase, nos reunimos eu, como implementadora do turno da tarde, e a orientadora educacional, a Mariana.
Nós fizemos uma seleção baseada em alguns, né, critérios, como assiduidade, comprometimento, enfim. Com isso, montamos essa turma. Pode passar. A segunda parte foi envolver a comunidade no projeto, porque esse é um projeto que ele é grandioso, mas ele tem uma etapa que ela é bem teórica, cansativa, né? As crianças, quando começam a entender os conceitos de programação, fica um pouco cansativo. Então, se você não tiver a parceria dos pais para mantê-los dentro do projeto, você começa a turma com 20 e vai terminar com 5. Então, nós fizemos uma reunião de pais e foi falado a importância desse compromisso de ir até o final, de não faltar nas aulas. E eu achei bem interessante que teve um pai que no dia que a filha dele precisou ausentar-se, ele mandou uma carta para mim com uma redação que parecia um texto de um documento do fórum, de um processo. Muito bem redigido, nós até guardamos o modelo, porque foi uma coisa muito bonita. Aí, quando eu vi a carta, eu mostrei para a minha diretora e eu me emocionei. Ela, o que foi? Eu falei assim, ele entendeu o objetivo do projeto. Ele entendeu o quanto é importante a participação deles, enquanto família, e dos alunos, principalmente com a questão da assiduidade. E a turma não é de faltar. Quando eles faltam, me procuram durante a semana para fazer reposição das aulas. O bom também de trabalhar, de ser lotada na escola onde desenvolve o projeto, é que quando falta aluno no sábado, durante a semana tem essa oportunidade de fazer reposição de aulas. Projetos, os softwares utilizados. Tem um lá, o G-Complice, que eu não vou falar novamente, porque a Michelle já explicou muito bem. Foi o que deu o início a toda a etapa, né? A introdução da robótica. Depois nós passamos para a segunda parte, que foi começar a ensiná-los a fazer as programações de um modo menos infantilizado, porque o G-Complice ele é bem infantil, bem simples, dá a introdução do conceito da robótica, das ligações elétricas, sim, mas a gente queria que eles avançassem. Aí passamos a usar o FRITZ, o Laboratório de Testes de FRITZ. E como eram feitos nas aulas? Primeiramente, apresentação. Todas as apresentações, todas as aulas têm as apresentações e estão disponibilizadas no portal. Quem quiser, né, quem se interessar, pode só entrar lá e baixar. E aí fazíamos as apresentações. Enquanto isso, depois da apresentação, nós colocávamos os grupos para fazer as ligações no FRITZ, né, nos computadores. E como nós tínhamos somente um kit, que foi a grande diferença da primeira etapa. Na primeira fase, nós contávamos com um kit para cada grupo, porque o Sérgio e a Giane, desde o início do projeto, eles providenciaram um para cada grupo. E nós, professores, também adquirimos os nossos. Já na segunda fase, nós ficamos aguardando o material, porque como trabalhamos na rede pública, tem um processo, né, para adquirir alguma coisa. E demorou mais do que o esperado. Nessa segunda fase, a gente tinha um kit, que era o meu, para 20 alunos. E como fazer? E eu sou muito ansiosa e ficava perturbando o Sérgio, a Giane, e agora, o que eu vou fazer na próxima aula? Eu preciso do componente tal. E não tem a fala deles. E de tudo que eles me falaram, tem uma fala assim, que marcou muito. Ele virou para mim e falou assim, Elaine, faz com o que tem. Trabalhe com o que você tem disponível. E aí você cria. O que der para ser feito, que bom. Algo já foi feito. Não pode parar. Se você falar, eu não tenho, eu não vou fazer, não vai sair nada. E quando ele me falou isso, eu pensei, e agora? Como é que vai fazer? Mas aí a gente trabalhava. Os grupos ficavam nos computadores montando as ligações no simulador, né? O FRITZ é um simulador de ligação elétrica. Enquanto isso, eu ia chamando grupo por grupo na minha mesa, onde nós fazíamos a ligação na protoboard e com o Arduino. Então, todos passavam pelas 3 etapas. A apresentação, o teste, né, do computador, que é o treino, e depois vinha para a parte prática, que no caso é a montagem na placa com o Arduino e a protoboard. O Arduino, quando nós chegamos nessa fase, é bom salientar que o Arduino, nosso objetivo não é formar programadores. Nós não queremos que as crianças saibam fazer programação.
e sim que eles sejam leitores, que eles sejam capazes de interpretar o programa e assim poder fazer alterações, as modificações necessárias para atender às necessidades deles. Um exemplo, se eu der lá um código ali de acendimento de um LED, e o aluno sabe ler, eu posso jogar o desafio que eu quiser. Eu falo para ele, olha, eu quero que você acenda agora 2 LEDs, eu quero que você acenda 3, e ele vai acender, ele vai modificar e vai conseguir acender os 3 LEDs, porque ele aprendeu a ler a programação e assim teve a capacidade de modificá-lo. E assim fazíamos. Apresentava o programa, colocava lá esse exemplo de acender um LED. Aí no computador eu jogava o desafio. Agora se vocês irão fazer a modificação da programação para acender não só um, porque um eu já coloquei na parede. Eu quero que vocês modifiquem e coloquem 2 ou 3, e depois vai aumentando o grau de dificuldade. A gente colocava acendimento em sequência, alguma programação para piscar, aí depois entrou até a do semáforo, que foi o projeto da primeira fase. Nós fizemos o esquema de ligação de acendimento de LED e chegou uma etapa onde eles tinham que colocar sequência que se usa num semáforo, de acender primeiro uma, depois a outra, a verde, a vermelha num tempo maior, a amarela mais rápida, e essa programação é feita, né, com um Arduino que depois é colocado no projeto. E eles fizeram tranquilamente, porque souberam ler o programa. Depois, chegamos numa etapa que ficou meio complicada. Eu cheguei no ponto onde eu tinha que trabalhar alguns componentes, seriam as próximas aulas, e os kits ainda não tinham chegado. E aí nós falamos, e agora? Como é que vai fazer? Aí o Sérgio esteve lá na escola, na primeira fase a gente já fez uma campanha sobre o lixo eletrônico. Mas aí eu tinha feito na segunda fase, e eles observaram que eu consegui arrecadar uma quantidade boa de material. Aí ele teve a ideia, vocês vão fazer uma coisa? Na próxima aula você vai trabalhar lixo eletrônico. Eu fiquei extremamente assustada. Por quê? Ele falou, monta uma aula de desmontar equipamentos eletrônicos para você conseguir material, e aí você, professora, você cria alguma coisa para fazer com isso. Eu falei, meu Deus, e agora? E se por acaso, nessa aula, os alunos ficarem me perguntando os nomes dos componentes, o que eu vou fazer? Eu não vou saber responder, eu vou ficar com o maior carão, né? Falei, tá, mas ele sugeriu e ainda falou, essa aula vai ser para todas, eu vou avisar para as meninas que eu quero uma aula de desmontagem de lixo eletrônico. Eu falei, acabou. Aí fui para a aula. Aí fui estudar a respeito do lixo eletrônico. E nesse estudo, nessa pesquisa, eu descobri que nós estamos vivendo a era da obsolescência. O que é isso? São os aparelhos se tornando obsoletos muito rápido, mas não por falta de... não porque eles estejam estragados ou falta de condições de uso, e sim porque eles estão tecnologicamente ultrapassados. Aí falamos sobre isso, fizemos essa conscientização com os alunos. Mostramos para eles que, às vezes, os componentes que estão dentro, até porque chegaram alguns de lixo eletrônico, era lixão mesmo. Cheio de barro, quando eu pegava, caía um caldo preto. Não, isso não dá para usar. O lixo eletrônico tem que ser algo reaproveitável. Aí falamos sobre isso. Até citei o exemplo com as crianças, que eu logo que surgiu o tablet, eu adquiri um, até ali. Aí, 3 meses depois, eu estava dando uma aula de Muan, tirando fotos de uns monstrinhos de massinha. Aí a minha aluna abriu a bolsa dela e falou, professora, vamos tirar com o meu, porque a sua maquininha, vou te falar, hein, xing-ling. Aí eu olhei para ela, como assim, pessoal? Ela falou assim, não, aqui, eu trouxe uma tablet. E ela trouxe o dela com uma definição de imagem. Ela fala, eu falei, nossa, vamos guardar minha maquininha então. Eu falei, o meu tablet então não entra nem aqui no laboratório mais. Porque ele, 3 meses depois, já era obsoleto. Se eu levar, eles vão rir de mim, porque ele foto tira. E ele é bonitinho, não é feio não, mas não serve mais, porque tecnologicamente ele já é ultrapassado. Essa pessoinha aqui tem até o plastinho ainda, mas não tira foto, ele já é obsoleto. E tem muita coisa. O nosso lixo eletrônico chegou a equipamentos que eram novos, estavam funcionando. Aí, por exemplo, um celular.
daquele antigão, tipo tijolão, mas ele funcionava. Eu falei, você vai desmontar o mico? Não vou, para que eu vou querer isso? É pagar mico, professora. Trazer isso para a escola é pagar mico. Aí foi quando a gente começou, então, a trabalhar em cima do lixo eletrônico. Fizemos essa aula, né, do lixo eletrônico, onde a gente reaproveitou os equipamentos. Pode passar. E nessa aula, foi a melhor aula que eu tive até hoje. Os alunos se envolveram, participaram, a escola se envolveu, porque passamos de sala em sala, fazendo campanha, eu fiz campanha com os professores, e muitos levaram. E eu falei ainda para os alunos, quem não trouxer pelo menos um, vai ter que fazer sábado que vem, porque a aula é de desmontar, vai desmontar o quê? Todos trouxeram. Essa daqui se divertia, ela com aquele secador de cabelo, ela delirou. E eu falei, aí chegou a parte dos componentes, que era o meu medo. Mas, quando eu comecei a aula, eu falei para eles assim, olha, eu não sou técnica em eletrônica, eu não tenho engenharia de mecatrônica, eu não tenho nada disso. Eu sou professora, eu sou formada em pedagogia e não entendo sobre tudo que vai ter aí dentro. Mas, a gente vai abrir esses equipamentos e o que tiver aí, vocês vão focar o olhar para os componentes eletrônicos que nós já trabalhamos. O que vocês conhecem? Aí eles foram relacionando. A gente conhece motor, a gente conhece potenciômetro, enfim. Peguem isso. Abriu, achou o motor, selecione e põe na maletinha. Achou o botão de liga e desliga, porque qual é o princípio da robótica? Ligar e desligar. Seja um motor, seja um LED, é ligar e desligar. Eu falei, então, vamos procurar equipamentos que conhecemos para trabalharmos assim. E eles foram selecionando. Na aula seguinte, eu falei, e agora? O que eu vou fazer com isso? Tá, tem uma caixa lá com 16 motores. Tenho bastante material. Fio, então, eu estava comprando fio de cobre em quantidades absurdas. Depois dessa aula aqui, a gente está reaproveitando tudo quanto é fio de cobre. Aí eu falei para eles, olha só, tem componentes que eu, hoje ainda, não estou utilizando. Não quer dizer que nas próximas etapas eles não serão necessários. Então vamos fazer o seguinte, vamos guardar o que sobrou, as carcaças. Meu carro está cheio. E assim, um cantinho lá da escola e guardamos tudo. Falei, mais na frente, né, se surgir um componente novo, a gente volta para esse material, faz uma reavaliação e usa. Aí assim foi feito, está lá guardadinho. E eu falei, mas e agora? O que eu vou fazer com esse monte de coisa? Na primeira fase a gente não teve essa etapa. Então, algo saiu do que era previsto. Da primeira etapa, a gente seguiu ali aquelas aulas e nós, professores que participamos, para maior segurança, a gente estava seguindo exatamente a etapa da primeira fase. Nós aprendemos daquele jeito e começamos a trabalhar exatamente daquela forma. Mas aí fugiu, não era mais daquele jeito. O que eu ia fazer com aquele monte de equipamento? Falar para os alunos, agora eu vou guardar e vamos voltar para aprender servomotor, porque os kits chegaram naquela semana. Chegaram todos os kits, eu falei, então tá, vamos guardar e vamos agora. Servomotor, vamos para os kits. Não é justo com eles, já que eles se empenharam tanto. Então vamos fazer mini projetos. Por que mini projetos? Porque são projetos simples, que não utilizavam Arduino, porque nós não tínhamos Arduino para cada grupo. Então, o que eles usavam? O conceito básico de liga e desliga. Então, vamos acender, apagar LED, ligar e desligar motor. Então, nossos projetos terão isso. Aí, os alunos, então, foram a campo, pesquisar o que podiam fazer. Eu falei para eles, olha, o grupo que ficar com acender LED, eu não quero só que acenda e apague uma luzinha, não. Tem que ter um objetivo, tem que ter alguma coisa, um contexto. Vai acender essa luzinha para quê? Aí vocês vão ver os projetos que foram criados. Esse é o robô desenhista. E aí, vamos falar do projeto de vocês? Bom, a gente fez um robô desenhista, que é feito com canetinha, prendedor de papel, motor e um case. Ele funciona com a vibração do motor, fazendo o prendedor de papel rodar, que faz os dois CDs girarem, que desenha. Muito bem. E aí, como é que foi montar o projeto? Foi muito difícil? Não, nem tanto.
Foi bem simples, só na parte da solda que teve que soldar e depois soltou, que foi mais complicado, mas foi bem fácil. E qual é o princípio desse projeto? Vocês aprenderam as ligações. Qual a ligação que vocês utilizaram para fazer? Foi a direta. Aqui não. Sério. Isso, porque ligou no case e tem um outro dispositivo aí que vocês utilizaram, outro componente eletrônico. E o interruptor. Interruptor, que foi o mesmo programa usado no G-Compris, né? O mesmo esquema que vocês fizeram, onde vocês ligaram, só que lá era para acender Lâmpadas. e aí é para ligar o motor. Fazer o motor funcionar. Muito bem. E tá o robô desenhando. Ele tá dando essas voltinhas, fica mais legal. Tá trepidando, né? Mas é por causa da bateria. A bateria tá ficando fraca. Por que vocês optaram pela a pilha, né? A fonte de energia para pilha? É mais leve. Ah, tá. Isso aí é um fator importante. Tudo aí interfere no movimento, né? Qualquer peso adicionar. Pesado, ele não faz movimento. Não faz o giro. Vai parar. Ok. Parabéns. O projeto de vocês ficou bem legal. Os vídeos, eles estão um pouquinho longos, então para a gente não perder tempo, porque tem até outro vídeo, que é mais completo, vamos para o próximo projetinho. Esse projeto é do robô escova, também foi desenvolvido dentro do laboratório, foi considerado um dos projetos mais simples inicialmente, até que se apareça um obstáculo, olhando você fala, é simples e fácil. Na hora que colocou para funcionar, porque a robótica é teste, gente. Tudo que você acha que já está pronto, quando você testa, você descobre que não tem nada pronto. Você vai ter que fazer e refazer quantas vezes forem necessárias. Agora, por exemplo, eu transportei o robô desenhista para cá, está ali. Se eu for ligar, ele não vai fazer o mesmo traçado, porque algo já saiu do lugar. Eu vou ter que ficar fazendo testes até colocar ele dentro do esquema para fazer o círculo completo. Vamos ver o robô escova, como funciona. Meu projeto é o robô escova. Ele funciona com um motor, uma bateria e uma ligação. Acho que a ligação é em série. A bateria alimenta o motor, que faz vibrar com a hélice, fazendo ele andar. Não é bate-volta. Muito legal. Por que vocês não usaram o dispositivo do interruptor, do liga e desliga? Ele ia ficar muito pesado, eu não conseguiria andar. Entendi. Outro sistema de energia, como case de pilha. Ia ficar também muito pesado para ele andar. Ia ficar lento. Ia andar, mas ia ficar lento. Entendi. A bateria, por ser, tem mais carga e por ser mais leve, a gente optou. Ótimo. Muito difícil? O que vocês acharam fazer Foi bem fácil. Foi bem fácil. Nesse projeto aqui, eles montaram, aí nós percebemos que quando começou a andar, estava muito lento, era a fonte de energia. Estávamos usando pilhas, né, um case com 2 pilhas, aí eles foram adaptando. Teve uma hora que ligaram o fio, o menino ficava andando com a fonte. Eu falei, gente, não vai dar, porque no dia da exposição eu não vou ficar andando com o robô conectado a um fio. Até que chegaram à conclusão que a bateria presa com cola quente estava fazendo o efeito que eles gostariam que tivesse. Esse é o labirinto elétrico, é o da luzinha, fiz o acendimento de luz. Isso aqui é um labirinto elétrico feito de sucata, de madeira, EVA, lâmpadas, canetinha, aros e fio de cobre. Feitado pela tomada usando sistema elétrico de série. ligação em série? Ligação em série elétrica. Vocês podem mostrar como funciona? Quando encosta, vai acender. Por que acendeu? Coisa que aqui tem a parte negativa e aqui conecta a parte positiva. Conecta aqui, e agora o arame conecta aqui na lâmpada. Exatamente. Quando encosta a haste, Isso aqui acontece ligação.
Exatamente, acontece uma corrente elétrica, né? Muito bem. Então, esse foi o projeto mais difícil para montar. Nós levamos 2 aulas, depois eu usei mais uma aula durante a semana, pedi a liberação dos alunos para a escola, a diretora liberou e eles ficaram na parte que esse projeto era desenvolvido aos sábados. Mas como eu sou implementadora na semana e fiquei preocupada em não dar tempo de trazê-los, aí nós fizemos uma aula extra, até por conta do labirinto, porque o labirinto estava dando problema. Esse é o gerador de energia. Esse deu trabalho. Aí vocês vão ver um ar-condicionado junto, mas o aluno mal ele vai explicar o porquê tem 2 dentro do grupo dele. Esse grupo desenvolveu 2 projetos. A gente está fazendo um trabalho, seria do gerador. Só que a gente encontrou um problema aqui, que seria as baterias, que não são baterias, tinha que ser imã para alimentar o fio de cobre. E a gente procurou, a professora também procurou a cidade toda, a gente não achou esse disco. Por enquanto esse trabalho está parado por causa que porque não encontramos. Se a gente encontrar nessa semana, a gente ainda consegue terminar ele. Ele já está praticamente concluído, né? É só colocar mesmo os anéis de disco de cobre, que vocês trocaram achando que o defeito era nele, né? Sim, o fio de cobre também, a gente até comprou encapado para ver se dava. Só que a gente precisava de um descascador, porque a gente não tinha. Ah, tá. Então durante a semana vocês vão retomar o projeto. Se a gente não conseguir achar esse negócio, a gente tem tipo um reserva como trabalho. Vocês podem apresentar? Vamos lá? Esse é o ar-condicionado. Esse é o ar-condicionado portátil, que você pode levar para qualquer lugar e ligar ele. Você colocando gelo aqui, o gelo vai descer e vai como se o ventilador puxasse o gelo frio e jogasse para você. Entendi. Ligação. E a ligação é ligação direta, né? Ligação em série, né? Vocês ligaram positivo aonde? No positivo, o positivo que é aqui, ele vem no amarelo, no caso. Tá, vocês alimentaram então com fonte de computador. Seria com bateria, só que a bateria iria acabar muito rápido por causa que a bateria tinha que ser de 12 volts, como se fosse do ventilador. O ventilador vocês tiraram de onde? Onde vocês conseguiram? Eu tirei de um computador antigo. Essa peça, esse componente se chama cooler. Cooler, né? É um cooler de computador. Ele serve para refrigerar, para resfriar a máquina. Legal. Aí, no caso, como que funciona o ar-condicionado? O sistema, o gelo... E o gelo, ele derrete, a água fica encostada aqui embaixo. Por isso o dedo embaixo. Para água, o vapor da água sobe, passa por aqui e vai. Quer dizer, o ar quente do ambiente que entra, passa pelo gelo e sai gelado pelo ventilador. Faz assim. Muito interessante. A fonte de energia utilizada... A fonte foi do mesmo computador, o ventilador ficava aqui. Entendi. Ok, parabéns. Muito bacana o projeto de vocês. Gente, não vai dar tempo de passar todos os vídeos, porque foi muito grande. E esse grupo ele fez o gerador de energia, mas faltou, como ele explicou, um anel de imã que nós rodamos tudo e não encontramos. Até Ferro Velho, os pais dos alunos visitaram e foram me falar que a professora nem Ferro Velho eu encontrei isso. Então, aí o projeto está pronto, faltando só uns anéis de imã. Aí eles fizeram, mas a gente não vai ficar por baixo não, vamos fazer outro então, professora. Eu falei, então vamos. Aí fizeram um ar-condicionado para colocar no lugar do gerador. Pode passar. Across the crowded room, you find someone who reminds you of someone you used to love not too long ago. It's dark inside that room, lights are low and you won't take a chance. Not
take a chance? Will you dance? Will you dance with a stranger? Young love was easy, but now you're experienced, skeptical, wondering is it possible to ever love again, to even find a friend, to be there to the end, and never be lonely again. He walks across that crowded room. He takes his time, and all the while he stares. Then he whispers in your ear, do you have the time to talk with me a while? It all begins with a smile, so here is all I have to say. Sometimes love slips away, and that's the price we have to pay to play the game of love. Will you take a chance? Will you dance? Will you dance with a stranger? Young love was easy, but now you're experienced, skeptical, wondering is it possible to ever love again, even find a friend, be there till the end, and never be lonely again. And isn't that your plan, to never hurt again? Take this chance, dance with a stranger, he wants to dance with you. Across the crowded room, you find someone who reminds you of someone you used to love not too long ago. It's dark inside that room, lights are low and you won't take a chance, not even one slow dance, not with a stranger. Will you take a chance? Will you dance? Will you dance with a stranger? Young love was easy, but now you're experienced, skeptical, wondering is it possible to ever love again, even find a friend, to be there to the end, and never be lonely again. He walks across that crowded room. He takes his time, and all the while he stares. Then he whispers in your ear, do you have the time to talk with me
chance? Will you dance? Will you dance with a stranger? Young love was easy, but now you're experienced, skeptical, wondering is it possible ever love again, even find a friend, be there. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis, José de Alencar. E é bem verdade. Mesmo que não consigamos concluir todos os projetos, né, a qual nos dispusermos a fazer, se a gente conseguir vencer um obstáculo que seja, já valeu a pena. Como aqui, né? Então, aqui agradecer a presença da minha diretora, agradecer o apoio dela, né, aos meus familiares que me aguentaram bastante o nervosismo, me ajudaram quando dava um problema lá, o marido ficava lá tentando. E agradecer o convite, né, e o apoio também dos meus coordenadores. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.